Boas palavras para um bom dia. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de uma oração que todo mundo conhece, que muita gente ora, em diversas tradições, embora seja uma tradição do catolicismo, é justamente uma oração atribuída ao santo mais popular da Igreja Católica, dentro e fora da Igreja, que é São Francisco de Assis, a oração de São Francisco. E eu vou falar para vocês a partir deste livro aqui, do Leonardo Boff, que é a Oração de São Francisco, a Mensagem de Paz para o Mundo Atual, onde ele esmiuça cada item da oração, cada frase da oração, comenta. Mas antes de tudo, eu tenho uma novidade para quem não sabe. Essa oração não é de Francisco de Assis, né? Ela foi escrita no começo do século XX. E por uma série de caminhos, ela foi, de repente, atribuída a Francisco de Assis. Olha só, o autor, na verdade, é anônimo, né? O autor é anônimo, provavelmente francês, né, do norte da França. E o que acontece? No início do século XX, quando ela foi publicada, ela passou desapercebida e começou a ser difundida como oração pela paz. Por quê? Né? Ela fala o tempo inteiro da paz, né? Fazei-me instrumento de vossa paz. E como em 1916, né, estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, essa oração começou a ser difundida, chegou ao Papa da época, né? E aí o que aconteceu? De repente, um franciscano, né, publicou esta oração, estampando de um lado a própria oração, num daqueles santinhos, né? Estampando de um lado a própria oração e do outro a imagem de Francisco de Assis, né? Mas ele não estava atribuindo, na verdade estava fazendo um cruzamento entre a oração pela paz e a paz que o Francisco de Assis trouxe e pregava e exemplificava. Mas aí acabou sendo atribuída a Francisco de Assis e até hoje nós dizemos oração de São Francisco. Porém, o interessante é que o Boff indica aqui com toda razão que esta prece tem ressonâncias profundamente franciscanas. Primeiro, porque tem uma ressonância profundamente vinda de Jesus, né, cristã. Olha só, ele enumera aqui, só para lembrar, depois no final nós vamos declamar, né, orar a essa oração, todo mundo conhece, mas não custa nada nessa manhã de hoje, né, nessa segunda que se inicia, de mais uma semana difícil, de más notícias, com mais de 10 mil mortos, isso os números oficiais, porque nós sabemos que isso é muito subnotificado no Brasil, de pessoas que perderam a vida nessa pandemia, aqui no Brasil, só aqui no Brasil, fora os milhares que já foram perdidas no mundo inteiro. Então, nada como uma oração de São Francisco, atribuída a São Francisco, uma oração pela paz, para nos confortar e nos elevar. Mas veja, o Leonardo Boff, ele constata aqui, né, 3 fontes que inspiram, sim, a oração e, portanto, estão plenamente dentro do espírito franciscano. Primeiro, do próprio Evangelho. Lucas: dai e vos será dado, perdoai e sereis perdoado, né? Quem procurar preservar a vida há de perdê-la, e quem a perder há de conservá-la, né? Então, essas ressonâncias do Evangelho estão na oração. E como o padre Antônio Vieira dizia, achei maravilhosa essa frase, né, que o Leonardo Boff cita aqui: vesti Cristo e tereis Francisco, desvesti Francisco e tereis Cristo. Todo mundo é unânime em dizer, e eu concordo, que Francisco de Assis foi aquele que mais viveu, que vivenciou mais exemplarmente, mais profundamente os ensinos de Jesus. É um segundo Cristo, né, que nós conhecemos na história, né, alguém que se despojou inteiramente e se entregou à vivência do Evangelho na sua essência, sem nenhum sofisma, sem nenhum descaminho, sem nenhuma máscara, simplesmente ele viveu o Cristo. Então vejam, nas chamadas admoestações de Francisco, em especial na de número 27,
encontramos nítido o espírito da oração pela paz. Onde há amor e sabedoria, não há medo nem ignorância. Onde há paciência e humildade, não há ira nem perturbação. Onde há pobreza e alegria, não há cobiça nem avareza. Onde há paz e meditação, não há desassossego nem dissipação. Onde o temor de Deus guarda a casa, o inimigo não encontra portas. Onde há misericórdia e discrição, não há excesso nem dureza de coração. Olha só, isso é Francisco de Assis. Olha como esse espírito está presente na oração. Mais ainda, aparece também na oração de um dos discípulos mais místicos e profundos de São Francisco, Beato Egídio de Assis. Se amares, serás amado. Se venerares, serás venerado. Se servires, serás servido. Se tratares bem os outros, serás também bem tratado. Entretanto, bem-aventurado aquele que ama sem ser amado, aquele que venera sem ser venerado, aquele que serve sem ser servido. Bem-aventurado aquele que trata bem a todos sem ser bem tratado. Então, nós temos aí todas as ressonâncias que estão de fato na oração atribuída a São Francisco. Portanto, embora ela não tenha sido escrita por São Francisco, ela tem esse espírito franciscano, da espiritualidade franciscana, que significa esse despojamento, essa abnegação, essa entrega e esse oferecimento, né, de servir como um instrumento de paz nesse mundo. Então vamos orar a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, que eu não procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando é que se é perdoado, e morrendo é que se vive para a vida eterna. Boas palavras para um bom dia, com essa espiritualidade franciscana que nos enche a alma de fé, de esperança e de paz.